Vamos lá, meninos. Vamos para a correção do questionário Estudo das Dispersões. Mas antes, quero ter uma palavrinha com vocês sobre como responder esses questionários, certo? Então, primeiro, a gente tem que seguir um planejamento. Primeiro, eu tenho que assistir a videoaula. As videoaulas complementares, já tem as videoaulas complementares. Ler o material em PDF, ler o livro, que tem esse conteúdo já, certo? O livro de vocês do segundo ano. Se vocês tiverem outros materiais, quiserem fazer outras leituras complementares na internet, tem vários sites, certo? Então, é necessário que vocês façam todo o estudo antes de responder o questionário. Façam um resumo, façam um fichamento, façam um mapa conceitual. Depende, cada um vai fazer conforme se programa. Mas é necessário. Não adianta eu postar a aula e postar o questionário e não tem nem 10 minutos que eu postei o questionário, já tem aluno respondendo. Vocês precisam de uma disciplina para estudar, principalmente agora, nesses nossos estudos à distância. Porque o que vale é o aprendizado. Não, a gente não está contando a velocidade que vocês respondam às atividades, certo? A gente não está verificando quantas questões vocês estão acertando. Isso aí serve para a gente ver se vocês estão aprendendo. Quantas questões estão acertando, aonde estão errando. E outra coisa, nada de cópia da internet nas questões subjetivas. O que eu observei muito nesse questionário, as cópias da internet. Porque eu sei que fica mais fácil, né? Vocês estão respondendo no próprio celular, vão lá, pesquisam, Ctrl C, Ctrl V. Mas aí me dizem, vocês aprenderam alguma coisa? Lembrem que vocês estão estudando para aprender, porque o ano que vem vocês irão prestar um vestibular. Vocês irão fazer o Enem para vocês adentrarem a faculdade. E a gente tem que começar a aprender de agora esses conteúdos. No próximo ano, ter só uma revisão básica para poder estudar, para fazer a prova. Porque ano que vem vocês já vão ter outras disciplinas, outras coisas para estudar, para aprenderem. Então, não adianta, só para poder responder, vocês têm que escrever a partir do que vocês estão entendendo. Mas para vocês escreverem a partir do que vocês estão entendendo, vocês têm que fazer essa rotina de estudo que eu falei anteriormente. Senão vocês não vão conseguir aprender. E aqui o que vale é o aprendizado, certo? Também, que já aconteceu em outras atividades, é a questão de um responde, vai passando a foto para os outros vão só reproduzindo. Você não está ajudando os seus colegas, certo? E você não está sendo ajudado por esse seu colega, que você está só reproduzindo. E mais lá na frente, como eu já falei, tem sala de aula para vocês. Mas lá na frente, você não vai ter esse seu colega na hora do vestibular, na hora do Enem, certo? Então, bora pensar nisso, que a gente está estudando agora para frente, certo? Então, vamos lá, depois dessa nossa conversinha básica, agora aqui inicial, vamos lá para a primeira questão. Qual a diferença entre solução, colóide e suspensão? Para eu dizer a diferença deles três, eu tenho que observar que ele tem várias diferenças, os três, certo? Então, por isso é necessário que eu saiba a diferença deles três para eu poder redigir. Por que eles são diferentes? Certo? Então, se eu vou dizer que eles são diferentes no tamanho, eu tenho que dizer que uma solução ela tem o disperso menor que 1 nanômetro, o disperso dos colóides são de 1 a 1000 nanômetros e os dispersos da suspensão são maiores que 1000 nanômetros.
certo? Isso na questão do tamanho, mas o tamanho eu não consigo mensurar, não consigo lá medir isso. Então, eu posso justificar essa diferença melhor pela visibilidade. Uma solução, ela não é visível a olho nu, uma solução não é visível ao microscópio, nem ao ultrascópio. Eu não consigo visualizar uma solução, os dispersos dentro da solução. Isso tudo que eu estou falando, gente, é em relação ao disperso, aquele que vem em menor quantidade. Na dispersão coloidal ou nos colóides, eles não são visíveis a olho nu, mas eles são visíveis a ultramicroscópio, certo? Eu consigo ver em ultramicroscópio os dispersos. E a suspensão, os dispersos eu consigo visualizar ele a olho nu. Se eu for comparar através de uma separação desses dispersos, uma solução eu não consigo separar por nada. Já as dispersões coloidais, eu consigo separá-las por ultrafiltro, eu consigo separá-las por ultracentrífuga, por uma centrífuga. E já a suspensão, eu consigo separar por um filtro comum. Então, essa é a diferença deles três. Então, é necessário que eu redija a explicação sobre eles três, para eu mostrar realmente a diferença. E o que vale mais você explicar com suas próprias palavras aquilo que você entendeu, certo? Então, espero que tenha sanado dúvidas aí nesse conteúdo. Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele pergunta o que é efeito Tyndall. O efeito Tyndall ele acontece tanto nas suspensões como nos colóides, nas dispersões coloidais, certo? O que é o efeito Tyndall? É o espalhamento do feixe de luz sobre essas dispersões, sobre essas misturas. Eu consigo visualizar o feixe de luz através dessas misturas, dessas dispersões. Então, aqui no primeiro desenho, ele mostra um exemplo que eu até falei para vocês que vocês poderiam fazer em casa. Pegar uma lanterninha de laser, colocar em um copo de vidro, aqui ele usou tubo de ensaios. Copo de vidro, água normal, água da torneira. E no outro, uma mistura de água com shampoo ou água com gelatina incolor porque fica mais fácil de visualizar o feixe de luz vermelho do laser. E você vai observar isso bem aí que está acontecendo nessa imagem. Você não vê na água o feixe de luz atravessando, mas você vê na mistura de água com shampoo ou de água com gelatina, você vê esse feixe de luz atravessando. Então, isso acontece num colóide ou numa suspensão, certo? Então, aqui o outro desenho mostra neblina. Você consegue ver os feixes de luz do sol atravessando a neblina. Então, isso que é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é o espalhamento, certo? É o espalhamento do feixe de luz atravessando as dispersões, certo? Então, espero que tenham entendido também essa daí. Vamos para a terceira. Dentre os seguintes materiais, maionese, iogurte, azeite de oliva e refrigerante, podem ser classificados como dispersões coloidais. Quais desses quatro pode ser? Então, eu coloquei aqui do lado, só para relembrar o conceito do que é uma dispersão coloidal. É uma mistura em que o tamanho médio das partículas dispersas é de 1 a 1000 nanômetro, conhecidas também como colóides, pode ser confundidas a olho nu com soluções, tendo em vista que apresentam um aspecto homogêneo, mas algumas características que as distinguem. Então, é aquela que a gente diz que parece, mas não é. Parece ser uma solução, uma mistura homogênea, mas na verdade é heterogênea, certo? Então é aquela que parece, mas não é. Mas eu não consigo visualizar a olho nu. Eu consigo visualizar elas através de um ultramicroscópio e eu também consigo visualizar através da separação de misturas, colocando ela numa centrífuga.
Quando ele fala em centrífuga, lembre da máquina de lavar centrífuga, aquele movimento giratório, aquela velocidade. Então, isso que é uma centrífuga. Se eu coloco uma substância ali, eu consigo separar a mistura delas, certo? Então, vamos lá. Refrigerante. Refrigerante, eu não consigo separar as substâncias que estão lá dentro do refrigerante. Então, é uma solução. Azeite de oliva, também não consigo separar todas aquelas substâncias que estão lá dentro daquele vidrinho de azeite de oliva. Então, é uma solução. Agora vamos, iogurte. O iogurte, eu observo que se eu colocar em uma centrífuga, aquele movimento giratório eu consigo separar. Consigo observar que a parte mais sólida fica no fundo e a parte mais líquida fica em cima. Isso acontece tanto no iogurte como na maionese. Então, se eu consigo fazer essa separação e primeiramente eu não vi que essa mistura era heterogênea, eu considero ela como um colóide, certo? Então, quais são os colóides? Os que têm dispersões coloidais? A maionese e o iogurte, A1 e 2. Vamos para a última questão. Faça a correspondência. Solução, dispersão coloidal, suspensão. Aí tem as três características. Vamos fazer essa relação. Para isso, a gente tem que ter muita atenção na leitura, certo? Então, vamos ler a letra A. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltro. Então, quando as três podem ser separadas por ultrafiltros? Vamos lá. Solução, eu já sei que solução eu não separo por nada. Então, não pode ser solução. Suspensão, eu separo até por filtro comum. Então, não é suspensão. Então, vai ser o quê? Dispersão coloidal. Porque as dispersões coloidais, elas são separadas por ultrafiltros. Certo? Então, a letra A é dispersão coloidal. Letra B. Possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelhos. Que aparelhos são esses? Microscópio, ultramicroscópio. Então, o que é invisível até em aparelhos? Solução. Solução, eu não consigo visualizar de jeito nenhum os dispersos. Então, a letra B é solução. E a letra C é passível de sedimentação espontânea. Sedimentação é ele ficar lá embaixo, lá no fundinho do recipiente, certo? Isso aí que é uma sedimentação. Então, vamos lembrar daquele vidrinho de remédio amoxicilina, que às vezes a gente toma quando está com a garganta inflamada. Normalmente quem toma, quando a gente já está, né, de adolescente para cima, esse a gente já toma os comprimidos, normalmente passa comprimido. Mas quando a gente é criança, passa os vidrinhos de suspensão. Lá no vidrinho tem suspensão. Por quê? Se você deixar ele lá paradinho, o vidrinho lá parado, eu vou ver que a parte sólida da amoxicilina vai ficando embaixo, o pó, e a água fica em cima, que antes de eu tomar, eu tenho que agitar bastante antes de tomar. Então, ele é passível de sedimentação espontânea. E espontaneamente ele se sedimenta no fundo do recipiente. Então, isso é uma suspensão, certo? Então, assim eu faço a relação. Então, eu tenho que ter muita atenção na leitura de cada um para me poder relacionar, certo? Então, essa questão eu vi que muitos erraram. Eu creio que tenha sido por falta de atenção e falta de atenção na leitura, certo? Então, essas questões a gente tem que ter muita atenção para que a gente responda corretamente, certo? Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Quem ainda estiver com dúvida, por favor, coloca lá no comentário da correção. Ah, professora, estou com dúvida em tal coisa. Professora, não entendi certa coisa, certo? É bom a gente sempre estar revendo o material, revendo as videoaulas, as aulas complementares, certo? E, por favor, coloquem no comentário o que vocês não compreenderam ainda, certo? Que vocês não compreenderam ainda, porque o aprendizado é um processo, certo? Então, continue em casa, certo? A gente já está observando que o número de casos está aumentando, então saiam só se realmente tiver algo de extrema importância para fazer fora de casa, saindo, use máscara, certo? Porque usar máscara, esse lhe previne e previne o outro.
Então agora é o momento de eu cuido de você e você cuida de mim, certo? Então beijo, fiquem com Deus, até a próxima.